para a nossa segunda parte. Na primeira parte, nós vimos o 2.1, agora a gente vai para 2.2. Então, na nossa aula anterior, nós falamos tudo sobre o desempenho térmico. Agora nós vamos trabalhar com o desempenho acústico. E agora, a curiosidade fica para o fato de a norma ser a mesma. E vocês vão ver que nós temos características e as funções dos materiais são bastante semelhantes. Ok? Vamos lá à nossa aula, tá? Compartilhei a tela, todo mundo está vendo a tela? Eu vou compartilhar novamente, porque eu acho que ele não compartilhou. Sim. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Ah, beleza, show de bola. Então tá, ó, abri agora em modo apresentação, seção 2.2, o nosso livro base da disciplina, Sistemas Construtivos de Isolamento Acústico, ok? Então, vamos lá, vamos primeiro fazer revisões de física. Ah, professor, isso dói? Não, vai doer bem pouquinho. É só pensar no conceito, né? Então, o som ele é originado da variação de pressão por causa de uma vibração mecânica na forma de onda. Resumindo, agora deu, professor. Ah, legal, Letícia. Estamos conversando, tá? Como é que funciona? Ao emitir as ondas sonoras, elas se deslocam através das partículas presentes no ar, né? E aí ela vai se deslocando até chegar para, por exemplo, estamos conversando até a outra pessoa. Qual é o grande barato dessa história? Por que que ele por isso que ao iniciar uma conversa, se eu vou me distanciando, a minha voz vai se distanciando. Por quê? Simples assim, pessoal. Dentro desta lógica, ao passar de uma partícula de ar para outra, eu vou perdendo energia. Vou perdendo energia. Por isso que o som vai ficando mais baixo. Tá? Então, por definição, as ondas possuem propriedades como frequência, velocidade, comprimento de onda, período, etc. Aqui a imagem na tela. E eu coloquei até uma mensagem. Já estudei isto, mas não me lembro. Que é o normal e o básico de vocês, né, galera? Mas tudo bem. Vamos lá. Segue o baile. Então, ou seja, ali nós temos a nossa onda sonora, tem ali o comprimento de onda, a frequência em hertz, né? E a amplitude. Ok? Então, frequência. A frequência, pessoal, é algo muito importante. Tanto que vocês observem no rádio como é que funciona. Eu tenho lá 99 ponto alguma coisa, 101 ponto alguma coisa, né? E aí, se eu vou para isto na FM, se eu vou para a AM, eu vou ter lá 500 e alguma coisa, 510 e 30. Ou seja, eu estou pegando faixas, tá? E aí, se a gente for analisar, eu tenho outras faixas. Então, eles estão agora falando do 4G e do 5G. Na verdade, o que eles vão fazer? Vão pegar uma outra faixa de frequência e liberar para transmissão de dados. É isso. Então, é interessante? Muito interessante o conceito. Por quê? Lembrar do conceito da física. Ah, eu vou ter que calcular isso? Não. Mas tem que lembrar só o que é e para que serve. Tá? Então, dentro disso, vamos trazer agora para a nossa realidade. A nossa realidade, nós daí vamos ter
o que diz respeito nas edificações. O que é desempenho acústico para nossas estruturas, pessoal? Aí nós vamos ter dois conceitos bastante interessantes: a absorção sonora e a reflexão do som. Então, a absorção sonora, né, se dá quando, em um mesmo ambiente, o som é emitido e parte dele é refletido através das superfícies que ali se situam. E a reflexão do som é determinada pela geometria da superfície e por sua capacidade de absorção. Professor, mas como assim? Esse negócio está complicado. Não é tão complicado assim. Olha ali. Na nossa imagem, eu tenho a energia sendo emitida, a energia incidente. Por que energia? Voltando no comecinho da aula, eu falei, a pessoa vai falando e a onda sonora vai trafegando através do ar, pegando ali os pontos, né? Ah, legal. Então, por isso está representado aqui uma energia na forma de onda sonora. Então, ele tem o quê? A onda refletida. Por que refletida? Como é uma onda sonora de energia, ao encontrar um objeto, uma parcela dela é refletida. Opa, calma lá, eu já vi esse negócio antes. É verdade. Aonde que nós vimos isso? Reflexão do quê? Da luz, da irradiação, né? Então, uma parte era refletida, assim como a onda sonora. Uma parte é dissipada e uma outra parte é transmitida. Tá? Então, uma parte é dissipada e a outra é transmitida. Como assim, professor? Nós estamos dentro de um carro. Ou melhor, passa um meliante na rua, né? Aqui no meu prédio, né? Quando eu estava no normal, ou seja, normal é sem a quarentena, sempre passava um meliante com um som alto pra caramba, fazendo bum, 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 bum. Olha, era muito chato, muito alto o som. Só que, detalhe, o carro do meliante fechado chegava para mim o som. Através de quem? Da energia transmitida. E era alto pra caramba. Mas isso que uma parte ficava retido no vidro, que era o quê? A energia dissipada, e uma parte era refletida. Tá? Então, e mesmo assim, era um som bastante alto. O que eu, digamos assim, particularmente me sinto feliz. Porque isso me traz um certo conforto. O ouvido humano, ele trabalha, pessoal, e a medição para o nosso ouvido, né, é decibéis. Tá? Então, em termos de frequência, que a gente viu agora há pouco no desenho da onda e tudo mais, a gente vai ficar entre 500 e 2000 Hz. Essa é a nossa frequência auditiva. Decibéis, acima de 80 decibéis, eu estou causando uma lesão irreversível no meu ouvido. Com certeza, aquele infeliz está muito além dos 80 decibéis. Então, ele vai ter surdez na velhice. Isso é o que me conforta. E sobre sons, nós temos 3 faixas. Ou seja, quanto mais baixo for a minha frequência, o som tende a ser grave. De 250 a 1000 MHz, ele é médio, e de 1000 a 4000, ele passa a ser agudo. Tá? Então, a gente tem uma visão interessante, né? Quando fala de som.
nós imaginamos, sem estudar o conteúdo, evidentemente, ou ter o conhecimento de física, nós imaginamos que o som grave é um som mais forte. E o som agudo é um som mais fraco. Até associamos o som agudo e o grave, né, forte e fraco. E quando, na verdade, é o contrário. O grave, ele tem uma frequência muito menor que o agudo. Interessante essa relação de comparação. Tá? E olha lá, pensando na nossa eficiência sonora, tá? Pensando agora na espessura e no meio ambiente. Eu tenho ali o sistema massa-mola. Mola, por que mola? Porque a representação de um comprimento de onda, de uma frequência, se assemelha muito a uma mola. Tá? Ali eu tenho ar e lã mineral, 2 tipos de ambiente. O que poderia ser isso aí, professor? Eu estou quebrando a cabeça. Então, o primeiro massa aqui é a minha parede de drywall. Aí eu tenho o segundo massa, a minha outra parede de drywall. E a mola, ou seja, no ar e depois na lã mineral, onde ele, observe, tem um comportamento bem diferente. Ele quebra o meu comprimento de onda, fazendo com que chegue uma taxa de som muito menor do que o ar. No ar, nós temos o ar como isolante acústico e térmico? Sim. É muito melhor do que a estrutura maciça, principalmente para o som, pessoal. Mas não se compara a usar um revestimento, um material que me dê esta maior eficiência. Como assim? Vamos fazer comparações. Uma parede, na minha esquerda, eu tenho uma parede de 20 centímetros ou 200 milímetros, tanto faz, de espessura. De concreto, ou seja, 60 decibéis, 400 quilos por metro quadrado. Como assim por metro quadrado? Metro quadrado. Eu estou trabalhando com uma espessura já pré-determinada de 20 centímetros. Então, por isso estou analisando num metro quadrado de espessura de 20 centímetros. Mas, professor, o senhor fala o tempo inteiro que é 2.500 quilos, agora parece 450. Pessoal, vamos lá. Se nós pegarmos esta parede, 1 metro quadrado, tá? Nós vamos pegar lá o 20,20, transformando agora em metro, seria 0,20 vezes... nós temos lá 1 dividido por 0,20, ou seja, dá 5. Como assim? Eu tenho 20 centímetros. Se eu quisesse fazer 1 metro, né, uma profundidade de 1 metro, eu teria que ter 5 camadas de 20 centímetros. Então, 5 vezes 20 me dá 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Ah, legal. Como é 1 metro quadrado, eu teria 1 metro cúbico. Então, se eu multiplicar 450 vezes 5, eu chego a 2.250. Ok? A 2.250. Professor, mas não é 2.500? 2.500 é do meu concreto armado. 2.250 é o concreto simples, é o concreto, somente o concreto puro, sem a armadura. Tá? Então, entenderam o raciocínio? Ou seja, 20 centímetros, se eu multiplicar por 5, eu chego a 1 metro. Então, eu tenho que pegar 450 vezes 5, 2.250. Isso é a densidade do concreto simples. Se ele for armado, 2.500. Tá? Então,
nós estamos falando do nosso concretinho simples aqui. E do lado de cá, eu tenho duas paredes fazendo 14 centímetros ou 140 milímetros. Cada parede de drywall, por exemplo, tem 3 centímetros. Então, eu tenho 3 com 3 centímetros. 6 menos 14, sobrou 8 centímetros, é a parte interna da minha lã. Tá? Então, seria isso. E ela me dá 43 quilos por metro cúbico. Desculpa, quadrado. Fazendo a mesma analogia, se eu quiser saber qual é por metro cúbico, eu teria que pegar 1 dividir por 0,14, daria 7,14 vezes 43, nós chegaríamos a 307,14 quilos por metro cúbico. Esta é o que? A densidade. Então, pessoal, vamos fazer uma comparação. Lembrando que eu não vou ter a parede de concreto sem aço. Por quê? Porque fica uma coisa meio estranha, né? A gente já aprendeu um pouquinho sobre concreto, sobre esforços. A gente já sabe que sem o aço, o concreto não tem resistência estrutural à tração, só a compressão. Então, eu faria a minha parede em concreto armado, logo 2.500 quilos. Né? Mas se eu quiser trabalhar com os dados do exemplo, que está na nossa tela, seria 2.250 contra 307,14. Alguma dúvida de que o drywall com a lã de vidro é muito mais leve? Um vai me dar 2.250 quilos por metro cúbico de peso. O outro vai me dar 307. Ah, professor, segunda-feira, estou animadão para fazer conta. Então, vamos fazer conta. A minha parede, para ambos os casos, senão não teria lógica, né? Para concreto e drywall, a minha parede, baseada no exemplo aí acima, ela tem, vamos lá, pessoal, uma parede de 4 metros por 3 metros de altura. Né? Então, eu tenho 12 metros quadrados para os dois casos. Só que a densidade da parede de concreto é 450. A de drywall, 43. Então, eu vou ter 12 por 450, eu vou ter 5.400 quilos. Vai pesar a minha parede em concreto. A mesma parede em drywall, naquele sistema, 516 quilos. Pergunto para vocês, qual das duas paredes o projetista estrutural ficaria feliz em usar? Sem nenhuma sombra de dúvida, a de 516. Né? É claro, estou projetando o cofre de um banco. Opa, daí ficou meio séria a coisa. Não adianta eu fazer de drywall, porque ele não vai ter resistência ao impacto mecânico. Nós estamos analisando a estrutura do ponto de vista acústico e térmico, tá? Porque na questão acústica e térmico existe essa equivalência, como eu falei no começo da nossa aula. Agora, evidentemente, se fosse pensando em resistência mecânica ao impacto, naturalmente a parede de concreto teria uma resistência muito maior. Tá bom? Pessoal, lembrando, tendo qualquer dúvida, vocês podem interromper. Nós temos o nosso grupo de WhatsApp que está lá pronto, liberado para que a gente possa interagir, conversar, discutir, né, os aspectos aqui da nossa matéria. Tá? Uma nova comparação. E aí, pessoal, eu coloquei um site bastante interessante, né? Que foi da onde eu tirei as comparações, para que vocês possam também
dar uma aprofundada nos seus estudos, se vocês quiserem, evidentemente, saber mais. Então, uma parede de alvenaria convencional e sua equivalente em drywall. À minha esquerda está a minha parede de alvenaria convencional, tá? Então, ela tem 38 decibéis e à minha direita a parede de drywall com lã de vidro. Lembrando que nós temos uma espessura média de 3 centímetros para cada parede de drywall, vai sobrar 3,5 centímetros ou 35 milímetros de lã de vidro, para dar os mesmos 95 milímetros. Ou seja, essa simulação se refere a uma parede de tijolo em pé. A anterior, de 14, era um tijolo deitado. Tá? Essa é a equivalência. Repare a perda. Não existe milagre. Lá nós estávamos com 14 centímetros e 60 decibéis. Agora a gente vai para 9 centímetros e meio e 44 a 46. Vamos trabalhar com 45, que é o número do meio. Decibéis. Então não existe milagre. Não é de graça, ou seja, reduzir a espessura, automaticamente vou reduzir o isolamento. Ok? Então, a norma, lembrando, a 15575 é a nossa norma de desempenho das edificações. Ela não é de desempenho térmico, desempenho acústico, é desempenho geral. Por quê? Porque ela também vai trabalhar com a parte de iluminação, que é a nossa seção da apostila 2.3. Cenas dos próximos capítulos, spoiler da próxima aula. Tá? Então, se a gente for analisar a norma 10.151, ela estabelece os níveis de ruído para períodos diurno e noturno em diferentes ambientes externos. E a 10.152, ela trata dos ambientes internos e os níveis de ruídos aceitáveis em diferentes locais para se manter o conforto. Como assim? Vamos lá, pessoal. Experiência de ruído que eu tive. Eu fui para Fórmula 1 acompanhar uma corrida de Fórmula 1. Para quem gosta, eu recomendo. Uma experiência muito legal. Vai com paciência, vai com fé, porque você chega às 9 horas da manhã na fila para entrar e assistir a corrida às 2 horas da tarde. Então aí vocês já viram que é cansativo, que a coisa é brava. O sistema é bruto, muito bruto. Não tem choro. Então, mas vamos ao que interessa da nossa disciplina. Para quem gosta, fica aí a dica. A visão que a gente tem da TV é muito diferente do que a gente tem da pista. E é um barato, é muito legal. Mas eu recomendo você levar 2 coisas. Primeira, um binóculo. Segundo, um protetor auricular. Binóculo, evidentemente, para você enxergar alguns pontos da pista, tá? Em maiores detalhes. O celular é legal, você tira foto, é muito legal. E é muito engraçado, porque você tem que bater a foto antes do carro, quando o carro vai fazer a curva da reta de chegada ali. E aí você consegue tirar a foto dele na reta de chegada, de tão rápido que é. Mas o protetor auricular, que é o que tem a ver com o tema da nossa disciplina, e a questão da NBR 10152, o nível de conforto auditivo. Pessoal, sem o protetor, a hora que o carro passa, aquele zoom, aquele barulho, meu Deus do céu, pessoal, dói o ouvido, dá uma dor de ouvido muito
muito brava mesmo. Olha, é ruim, é uma sensação de extremo desconforto, é dor mesmo. A palavra correta é dói o ouvido, mas dói mesmo, tá? Nossa, é muito ruim mesmo. Ele passa, zoom, olha, chega a dar dor de cabeça de tanto que dói o teu ouvido. Então, por isso, o protetor auricular que você vai precisar para evitar esta dor, né? E aí que tá, este é o grande barato. Imagina agora um avião decolando, a turbina do jato, que é muito superior o barulho. E aí eu estou projetando um aeroporto. Pensa qual é o problema que eu teria em termos de audição das pessoas. Tanto é que quem trabalha na pista pode observar que eles estão com aquele protetor auricular mais robusto, não é aquele que a gente coloca no ouvido ali, aquele EPI mais simplesinho. Não, é aquele de proteção mesmo, para proteger o cidadão daquele impacto sonoro. Mas o cara tem que trabalhar na pista, não tem outro recurso, vai ter que ter a proteção. Agora, pensa nos passageiros. O cara está ali de boa, esperando, tomando um café, pagando caro pra caramba, que é bem caro o café de aeroporto, mas vamos lá, né? E aí, esperando, aguardando para embarcar. Cada 5 minutos ou menos, decola um avião. Um barulho ensurdecedor. Você escuta o barulho dentro do aeroporto. Mas imagine se você não tivesse um tratamento para o conforto sonoro. Você estava morto. Né? Não tinha, todo mundo ia ter que ir para o aeroporto com proteção auricular. Ok? Outro detalhe. Estou projetando uma sala comercial, um prédio comercial. Esse prédio comercial vai estar naturalmente situado aonde? Na área central. Ninguém é louco de fazer um prédio comercial, né, no meio do mato, onde não vai ter barulho. Ok, mas na área central eu vou ter um monte de carro passando, buzinando, um nível de ruído bastante elevado. É que as pessoas vão ter conforto. Pergunto para vocês. Então, eu preciso, para que as pessoas tenham esse conforto, eu tenho que projetar o meu ambiente para resistir. E aí se aplica ao quê? Pensa agora num hotel, onde, principalmente, né, um hotel, pessoal, hotel para negócios. É muito comum você ter hotéis voltados para negócios. Como assim? Eu tenho, próximo ao aeroporto, todas as cidades, qualquer cidade que vocês forem, é só observar isso, você vai ter um monte de hotéis. Por quê? A lógica. Meu avião vai sair amanhã. Eu chego, que hora? 5 horas, 6 horas da manhã. Aeroporto, por uma lógica, né? Salvo algumas exceções, não se constrói aeroporto na área central da cidade. Né? Você vai construir retirado. Ah, professor, Congonhas é no meio de São Paulo. Não. Congonhas era retirado. A cidade é que engoliu o aeroporto. É outra história. Né? Mas, em geral, o aeroporto ele é numa região mais periférica. Simples motivo. O maior incidente de problemas aeronáuticos, pessoal, está na decolagem e pouso. Tá? Então, 70% dos acidentes é quando o avião decola e quando o avião pousa. Então, onde que isso vai ocorrer? Nos aeroportos, é a lógica. Ou próximo à região do aeroporto. Pô, deu um problema, o avião está tentando pousar, errou a pista, pum, caiu do lado da pista. Se tem uma cidade ali do lado da pista, ele vai arrebentar com a cidade. Até a TAM tinha aquela... a TAM com o Fokker 100, surgiu até uma piada de humor negro, né? Que a TAM estava com a promoção
se você não vai até a TAM vai até a sua casa. Por quê? Em Congonhas tem várias residências em volta do aeroporto e as aeronaves Fokker 100 tinham um problema no reverso. O que é o reverso? Você tem o fluxo de ar para acionando a turbina para você abre o reverso, você fecha o reverso, a aeronave decola. Você abre o reverso, a aeronave vai para ela pousar. E a hora que estava decolando o avião, ele abriu o reverso, fazia com que o avião despencasse de uma vez e se arrebentasse em cima das casas, matando não só os passageiros e a tripulação, evidentemente, como moradores. Ok? Então, por esse motivo, não se constrói em volta de aeroportos residência. Assim como não se constrói prédios. Por quê? Poxa vida, pousar o avião e acertar a pista já é difícil, imagine se você tiver um monte de prédio na frente. É só para complicar. Então, também não se constrói prédios para evitar este problema. Tá? Então, pensando nos níveis de conforto, eu tenho lá, voltando, eu tenho o meu hotel próximo. O que a pessoa quer? Quer descansar. Quer ficar numa boa, tranquilo, descansando ali. E precisa ter isolamento acústico. Então, as janelas, elas geralmente são de vidro duplo. E o vidro com uma espessura maior, né, com ar na parte interna, para que promova esse isolamento. O fechamento do vidro é com borrachas, para que ele faça o fechamento e faça o isolamento acústico. Tá? Então, isto está previsto, e as formas de cálculo e etc., na norma 12.179. Repare que é uma norma antiga, é uma norma de 92. Tá? Então, a 10.151 e a 10.152 vieram depois. A 10.152, então, ela é a super atual. Ela já traz, a 10.152, várias considerações da norma de desempenho 15.575. Beleza, pessoal? Então, dando sequência, aqui eu tenho alguns exemplos de danos sonoros. E aqui está mais um link de uma reportagem, caso vocês se interessem, do o Globo, que eles fizeram lá, sobre o bem-estar, em 2012. O som muito alto pode causar perda irreversível da audição. Né? Então, lembram que eu falei que o ideal é 80, por quê? 85 já é o limite de segurança. Tá? Então, é o limite de segurança. Então, vamos dar uma olhadinha só nessa tabelinha que está na reportagem, mas vale a pena dar uma olhada. Olha a turbina de avião que nós estávamos falando agora há pouco. 140 decibéis. Tá? Uma avenida movimentada, 85. Ela já chegou naquilo que é além do nosso limite. Um cortador de grama, olha só que máquina barulhenta. Um show de rock, 120. O carro 70 fica abaixo, conversa 60. Aqui há controvérsias. 60 decibéis é uma conversa normal. Pensa na miséria da vizinha fofoqueira. Pensa naquela criatura que fica falando o dia inteiro da vida alheia. Com certeza, miserável deve atingir números superiores a 60 decibéis. Tá? Mas, brincadeiras à parte, pessoal, aqui está o link para a reportagem. É muito legal, porque vocês vão aprender. E aí vocês vão entender o porquê aqueles coleguinhas infelizes que usam som muito alto não o deve fazer, em função do dano que eles estão gerando na audição.
ok? Então, agora a gente vai falar de como resolver o problema. Uma vez que nós temos o problema, nós já identificamos como que eu posso fazer para resolver o isolamento acústico. E aquilo que eu falei do térmico. O térmico, observe que as soluções para o térmico e o acústico são semelhantes. Por exemplo, elementos tipo sanduíche. A telha é um exemplo bastante comum, né? Então, a telha, aquela telha sanduíche com poliuretano, lembrando que na nossa aula de conforto térmico nós temos um exemplo lá de como é fabricado. É um vídeo bem curto, é um vídeo acho que de uns 3 a 4 minutos, que vale a pena vocês olharem. Tá? Se nós estivéssemos em sala, eu passaria todos esses vídeos fazendo os comentários e análise. Não tem problema, vocês podem fazer a leitura, o vídeo, lembrando que este material vai ser disponibilizado para vocês, assim como o PDF da aula, né? Então, todas as aulas, além de disponibilizar o acesso ao YouTube da aula gravada, eu vou disponibilizar o PDF. Então, vocês podem, naturalmente, tirar as dúvidas. Ok? Lãs e mantas são empregadas no preenchimento de paredes nos espaços flow. Opa, nós já vimos que o revestimento para paredes, né, ele me dá uma proteção térmica, tá? Então, mas ele também vai me dar uma proteção acústica. Por isso que eu falei, são muito semelhantes. A manta de poliuretano, lã de vidro, né, o EPS, possuem baixa densidade, o que ajuda a melhorar. Como assim baixa densidade? Vamos lá. Eu tenho concreto, eu tenho aço, são materiais de alta densidade. Consequentemente, eles fazem com que a sua densidade, né, o quilo por metro cúbico, seja elevado. Materiais como, nós vimos lá, em acústico, vermiculita, né? Vimos lá no que a gente usou a vermiculita. Um exemplo, revestimento de preenchimento de lajes. Tá? Mas, professor, agora vamos usar a vermiculita para outras coisas, além de acústico e térmico? Vamos. Imagina que você está fazendo uma reforma e você tem um piso com desnível de 20 centímetros. Professor, 5 centímetros eu vou fazer de contrapiso. Mas você ficou com 15 centímetros ali. O que você faz com aqueles 15 centímetros? Você tem que fazer o preenchimento. Você pode usar um EPS, você pode usar uma vermiculita, ou você pode usar blocos cerâmicos vazados, aqueles que a gente usa para fazer laje pré-moldada. Depende do quê? Da disponibilidade do teu material e do quanto você tem disponível ali para gastar. Qualquer um dos três tem a mesma característica, baixa densidade. Pô, professor, mas cerâmica? Porque a cerâmica, aquela daquela para laje, ela tem uma casquinha fina de cerâmica e um espaço vazado no meio. Né? Então, por isso que dá uma densidade mais baixa. Então, ou seja, materiais de baixa densidade podem ser utilizados. Mas qual que eu não estou entendendo só uma coisa, professor. A gente viu até lá no exemplo da parede, voltando, né, anteriormente, o concreto dava 2.250 quilos por metro cúbico, concreto simples, e eu tinha lá 450 numa parede de 20 centímetros e tinha 43 numa parede de 14 centímetros. Mas qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, se eu tenho maior densidade, eu tenho meus átomos muito mais próximos, tá? Os átomos estão muito mais próximos.
Quando eu tenho densidade baixa, os meus átomos estão mais dispersos, né? Então, dentro da minha estrutura, eu tenho um espaçamento atômico maior na baixa densidade, menor na alta densidade, com que faz com que a propagação do som seja menor e do calor através da onda de energia também seja menor na baixa densidade. Tá? É um dado bastante interessante, porque vocês pegam aquilo que vocês aprenderam na disciplina de materiais, ciência dos materiais, que vocês viram no semestre passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, né? E vocês conseguem conciliar. Mas eu quero aprender um pouco mais sobre, assim como nós trazemos vídeos explicando e detalhando, trazendo um maior... Só um minuto, professor... ok. Antes de falar dos vídeos, a Giovana tem uma pergunta. Professor, mas as mantas têm vida útil dependendo da manta? Então, Giovana, a manta, no caso que nós estávamos trabalhando, nós falamos pensando no quê? Na manta para manta isolante, né? Isolante o quê? Uma manta para isolar a cobertura em relação à umidade, ou seja, ela fazia a impermeabilização, ok? A manta, vida útil. O que é a vida útil dessas mantas? A estrutura dessas mantas são hidrocarbonetos. Por quê? A manta asfáltica, o próprio nome já diz, asfalto. Ela deriva de petróleo. Então, a resposta à pergunta, tem vida útil? Dependendo da manta? Sim, todas têm. No caso, então, tem que trocar depois de anos, algum tempo de vida? Exato, ela vai perder essa propriedade. Vou dar um outro exemplo mais fácil para vocês entenderem. Pensa agora numa borracha, uma borracha de um carro, uma borracha, qualquer material derivado de petróleo, ok? Vocês já observaram que com o tempo ele vai ficando ressecado? Ele vai começando a ficar craquelado? O próprio asfalto, uma rua que foi asfaltada há alguns anos, qual que é o aspecto dela? Ela vai começando a ficar toda quebradiça. O que faz aquilo ali é justamente a irradiação térmica. A irradiação solar vai deteriorando a manta. Então, isso determina a minha vida útil. Estruturas de hidrocarboneto. Uma estrutura de hidrocarboneto, derivado de petróleo, ela vai ter aproximadamente de 80, tá? A cadeia de carboneto de 80 a 100 hidrocarbonetos. Ou seja, ela é uma cadeia bastante longa, bastante extensa. Essa é a minha cadeia de hidrocarbonetos. Então, qual que é o detalhe a ser considerado dentro desta cadeia? Ela vai quebrando em cadeias menores. E é exatamente isto é causado pela insolação, pela radiação solar. Isto faz com que todos tenham vida útil e você tem que trocar? Sim, você vai ter que trocar. Você pode, digamos assim, aumentar a vida útil? Pode. Pode. Como? Você faz a pintura, usa a vermiculita ali na tua laje, você vai prolongar a vida útil dela. Mas 20 anos é mais ou menos o tempo que ela vai durar. Se você não proteger, ela vai durar muito menos que isso. Em menos de 10 anos, ela vai começar a apresentar pontos de fissura e vai começar a infiltrar. Mas, evidentemente, você pode levar para o outro lado. Você pode fazer essa proteção legal e ela durar um pouco mais além. Talvez 22, 23, 24 anos, até 25, mas aí você já atingiu a tua curva limite, ok? Um outro exemplo, piscina recoberta de vinil.
né? O vinil é da mesma turma, derivado hidrocarboneto da família do petróleo. Com o tempo, e aproximadamente também essa mesma faixa de 20 anos, ele se danifica. Respondido a pergunta, a dúvida, Giovana, se é respondido, dá um ok, se não, beleza. Então vamos lá. Aprendendo um pouco mais vídeos para a gente olhar. Eu não vou abrir porque a gente viu que não funciona, né? Então, como escolher o isolamento térmico e acústico? Este é um vídeo da Leroy Merlin. Professor, você está fazendo propaganda? Não estou fazendo propaganda. Compra onde vocês quiserem, enfim. Mas ele faz uma análise nesse vídeo que eles têm lá, é uma série de vídeos para formação de pessoal. Como assim? As principais lojas vão ter vídeos e cursos gratuitos para pintores, pedreiros, enfim, para uma gama de profissionais para melhor qualificá-los. Evidentemente, qual que é o objetivo da empresa? Fazer com que o povo tenha condições de utilizar outros produtos que eles comercializam. Ok? Ok. Mas esse é um vídeo técnico bem legal, que ele mostra a diferença e qual é a vantagem e desvantagem de cada um dos materiais. É um vídeo um pouco mais longo, mas ele é inferior a 10 minutos. Recomendo. E o segundo vídeo, como colocar lã de vidro na parede de drywall. Ele mostra a instalação passo a passo do drywall e ele mostra como fazer a colocação da lã de vidro. Lembrando, a lã de vidro, um isolamento que a gente já viu, acústico, né? E térmico, ok? Pessoal, desta forma, nós finalizamos a nossa aula 2.2. Pessoal, coloca na primeira parte do slide, só para tirar rapidinho. Ok, primeira parte. Vamos lá. Aqui. Aqui, 2.2. Pode abrir o áudio. Me orienta. Você, slide 1. O último é 11. Você quer qual deles? Deu certo, era esse daí mesmo. Era esse? Isso. Ok. Bom, então aqui, pessoal, nós temos a 2.2, que foi o que a gente viu do nosso livro base. Perguntas, dúvidas. Professor, eu quero fazer uma pergunta da anterior. Claro, não tem problema nenhum. Aquilo que eu falei, acústico e térmico, eles são complementares. E os materiais, eles são praticamente os mesmos materiais. Ok? Dúvidas? Nosso chat está aqui. Podem utilizar o chat. Para mim tá ok. Pode utilizar o áudio também. Para mim tá ok, professor. Dúvida só para aula de amanhã mesmo. Tá. Então, para a aula de amanhã, você pediu o exercício 4. Então, eu vou pedir para que vocês deem uma olhada nos 25 exercícios e escolham. Vamos lá, vamos escolher aí uns 3 exercícios, não mais que isso, tá bom? Por quê? No futuro, nós vamos ter uma aula de revisão somente em cima dos 25 exercícios preparatórios para a prova. Por que não fazer a aula antes, pessoal? Simples assim. A nossa prova vai ser que dia? Eu não sei, vocês sabem? Então, para evitar este hiato que nós vamos ter de quando será a nossa aula, quando iremos ter a aula, como faremos, então vamos deixar quieto. A hora que voltar às aulas, que acabar essa quarentena, que eu também não faço ideia quando é que é, eu posso afirmar para vocês o quê? Não será esta semana.
e acho que não vai ser na semana que vem. Mas não posso afirmar também. Tá? Mas, professor, por exemplo, vamos pôr que acaba a quarentena por agora e eles fazem a marcação da prova. Aí, tipo assim, no caso, a prova pegaria o próximo bimestre. Aí, como que a Pitágoras vai fazer? Aí, no caso, eles vão passar uma prova online ou a próxima prova seria cumulativa? Tá, eu não sei dizer. Eu vou dizer, assim, eu não tenho a informação, então não sei dizer. Eu vou falar para vocês o que eu acho, beleza? O que eu acho é o seguinte: nós temos duas provas, a primeira e a segunda prova. Vou também trabalhar com a ideia que, digamos assim, até o final de abril, liberou. Nós vamos continuar o conteúdo, próxima aula, 2.3, e a sequência, a ideia é 3.1, 3.2 e assim por diante. Então, a primeira prova será a unidade 1 e 2, como já estava previsto. A segunda prova, unidade 3 e 4. Então, isso eu acredito que não vai mudar. Em relação a datas, digamos que a gente vai voltar na primeira semana de maio. Então, as provas não seriam na primeira semana, seria na segunda. A primeira semana de maio, nós teremos uma revisão, na segunda semana, prova. Eu imagino que vai ser assim. Vai ser assim? Eu não estou afirmando. Quando vai voltar, nem Jesus para te dizer. Talvez ele saiba, mas talvez ele não queira contar também. Mas, enfim, não tem como a gente dizer quando será o nosso retorno. Então, vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de possibilidades. A lista de exercício nós vamos fazer pré-prova na revisão. Então, nós faremos a revisão e a lista de pré, né, na semana anterior à prova. Isso fica combinado. Aula que vem, quero tirar dúvidas? Não tem problema nenhum, podemos tirar dúvidas. Posso explicar, posso dar o... aqui você sai por aqui, por ali e tal. Eu vou deixar mais um tempinho para vocês irem fazendo, e mais para frente eu vou liberar o gabarito para vocês. Tá? Mas a ideia é essa, a gente faz a revisão, a correção dos exercícios na nossa revisão de prova. Por hora, vamos continuar o nosso conteúdo e finalizando o conteúdo de todas as disciplinas. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Só a Letícia que falou. Ok, Giovana. professor. Nenhuma dúvida, Giovana? Ficou bem claro Não. sobre a manta e a vida útil? Sim. Ah, beleza. Francisco, você está dormindo ou você está vivo, Francisco? Francisco? Está dormindo, está vivo, Francisco? Eu não estou te ouvindo, Francisco. Abre o teu áudio. Aí. Estou tomando um cafezinho aqui. Está tomando cafezinho aí? É, E daí, como é que foi a aula, Francisco? Nossa, muito boa. Boa, É? Beleza. Alguma dúvida, Francisco? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha, Francisco. É. Pedro, Sara. Daí, Sara? Alguma dúvida? Tranquilo? Tô tranquilo. Hoje deu para entender. Ah, legal. E assim, a Sara não foi embora e a Letícia não levou a Sara embora. Por quê? Porque hoje elas não têm que pegar ônibus. Abusado. Maravilha, pessoal. Amanhã às 19 horas eu vou postar o link no nosso grupo. Nós temos a aula de solos, tá? Nós temos aí o exercício 4, que a Letícia pediu. Escolhe mais 2. Só para a gente dar uma brincadinha na nossa lista. Cada aula a gente pega pega uns 3 exercícios por aula e eu vou dando algumas dicas, né, para vocês irem trabalhando, tentando resolver os exercícios, ok? A ideia é, nós vamos fazer 2 aulas sempre, em conjunto da nossa disciplina aqui de tecnologia, para que a gente consiga, lá na frente, finalizar